E agora aquela pessoa que eu estou ávido para ouvir, Coronel Flammarion Ruiz. Quero ver as ponderações do senhor, porque eu sei que o senhor traz números, sei que o senhor traz ponderações arrimadas numa massa crítica valorada, e é isso que falta na segurança pública. Falta gente que está estudando segurança pública. Quero agradecer o senhor por estar presente entre nós. Fique à vontade, a casa é do senhor. Nós estamos aqui à disposição, no tempo que o senhor precisar, para que nós possamos enxergar, né? Eu já tive uma prévia com o senhor e eu estou realmente interessado. Acho que a palestra do professor Flammarion vai ser brilhante, como de costume, mas aqui se junta, né, a teoria e a prática. Professor Flammarion, palavra com o senhor e muito obrigado por nos brindar com a presença do senhor. Sei da dificuldade, sei da agenda do senhor e é realmente uma honra o senhor ter disponibilizado um pedacinho dela para dar uma luz para os alunos que aqui fazem. Lembro que aluno vem de aluno, né? Sem luz. Ilumine-nos, por favor, Flammarion. Palavra com o senhor. Eu vou ousar iniciar a exposição do meu complexo tema com o seguinte ditado, e gostaria que cada palavra desse ditado fosse considerada pelos senhores, depois de ouvir aqui a estas importantes posições, que, sem dúvida alguma, são as minhas, também, talvez com outro olhar, mas eu gostaria de passar aqui uma frase importante da vida de todos nós que vivemos esse momento crítico nesse país, que também é de todos nós e que deveria ser muito melhor do que é, porque as entidades responsáveis por fazer valer aquilo que é de direito de cada um não são competentes, não estão sendo competentes, muito pelo contrário, complicam a vida do cidadão em todos os níveis. A frase é uma frase simples e é mais ou menos assim: se deixas o coração naquilo que dás e fazes, realmente ninguém poderá prever os celeiros de bênçãos que te advirão de semelhante atitude. Portanto, aqui todas as pessoas, no meu modo de ver, são pessoas do mais alto nível e comungam com este corolário da existência humana porque tem fé. Aquela palavrinha minúscula, mas que significa a síntese do ser humano. A fé que ele tem no seu próximo, na sua sociedade e assim por diante. Falo-vos das coisas do coração, como diz a frase, antes de falar sobre as coisas da razão, que aqui, obviamente, exporemos de uma maneira mais significativa. Quero deixar claro a todos os senhores que a pretensão de vir aqui não é ensinar ninguém, mas mostrar algumas coisas do modo de viver. Modo de viver que tantos filósofos escreveram, e alguns deles são de capacidade especiais, como o caso, por exemplo, de Aristóteles, do IV século a.C., que dizia que a ética e a dinoética eram coisas fundamentais para que o cidadão vivesse bem na existência deste orbe terrestre. E ele fazia esta carta ao seu filho, Nicômano, né? E as chamadas qualidades dinoéticas estão relacionadas intimamente com a síntese do ser humano, que são as questões da inteligência. A da ética todo mundo sabe, nós estamos falando aqui de estudiosos dos direitos humanos, e todo mundo sabe aonde o calo pega de cada um dos senhores em relação a este Estado, que, no meu modo de ver, não é um Estado partícipe da maioria das soluções de interesse da sociedade e passa a ser algoz da sociedade em muitas das suas manifestações. E é sobre isso que nós vamos discutir aqui, sem querer nos delongarmos muito das coisas mais fundamentais, mas dizer de alguns resultados. Fiquei muito feliz de estar aqui presente
e observar situações que, como falou o Evandro, são características de uma pessoa um pouquinho mais experiente na existência humana, mas que sempre se preocupou em dar de si pelo melhor. E aprendi isso na minha casa e aprendi com o reforço que recebi na minha academia de polícia, exatamente a proceder dessa forma. Portanto, estamos falando, além da questão da emoção, na questão da fé de cada um, sobre aquilo que pode e deve ser feito em benefícios de todos. Eu vou abreviar algumas coisinhas simples aqui, apenas respondendo ao Fernando, se me permite. Eu tenho convicção sobre as questões que tratam do ciclo completo de polícia, por uma única razão. Os estados anglo-saxônicos são, por qualidade, muito mais práticos do que nós, latinos. E nós devemos aprender aquilo que é certo, aquilo que é errado, não somente pela questão da inteligência, como falou Aristóteles para o seu filho, mas também pela questão da economia e da eficiência. Quando nós tratamos da responsabilidade de cada um e, ao mesmo tempo, de todos e sobre cada um, nós estamos conseguindo conquistar um espaço de discernimento que nos permite entender para que serve o conhecimento humano. Os anglo-saxões adotaram de longa data, com exceção da França, tá? Porque a França é um caso especial, e todo mundo sabe o que foi o século XVIII e XIX para a França, em relação a tudo que nós conhecemos sobre direitos e garantias individuais. Portanto, eu faço essa ressalva, porque a França não é anglo-saxã, mas eu digo a respeito dos anglo-saxões quando eles falam a respeito do crime. Por que o policial que vai na ponta da linha é responsável para fazer a investigação daqueles fatos que é possível fazer naquele momento da ocorrência do crime? Por quê? Os senhores sabem por quê? Porque, perdida essa oportunidade, nenhuma sociedade, por mais tecnológica que seja, vai ter elementos suficientes, e eu estou falando da situação econômica, de recompor aquilo para que aquilo seja julgado pelo Poder Judiciário. É por isso. Eu respondo por que o ciclo tem relevância em relação ao que é o combate à criminalidade. Mas vou dar um outro exemplo, mudando a coisa para uma situação mais cômoda de se observar. Quando eu levo um cidadão, hoje por causa da tecnologia da informação, e descubro que os meus policiais levaram esse mesmo cidadão para conhecimento de atos praticados anteriormente, 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 67 vezes o mesmo indivíduo, o que os senhores acham? O que está errado? E a Justiça não tem conhecimento, nem o Ministério Público, e a Polícia Militar levou 67 vezes o mesmo indivíduo, praticando crimes contra a sociedade. Eu não vou nem falar das armas que são entregues e voltam para a atividade criminal. Não vou nem falar sobre isso, porque disso eu colhi em campo essa informação e passei para a Justiça. Eu vou dizer que a nossa sociedade é hipócrita. 67 vezes o mesmo indivíduo que aterroriza o seu ambiente habitacional, a sua comunidade. 67 vezes o policial foi lá e retirou e colocou o cidadão lá para que fossem tomadas as providências. Quais? Todas que os senhores puderem imaginar. Todas.
sem exceção. Alguma coisa está errada. Ou não? Isto jamais acontece num país anglo-saxão. E não acontece porque o policial da ponta da linha tem a resposta no tabletzinho da viatura, no pad qualquer da vida, ele tem as informações sobre o histórico daquele que está sendo conduzido. Oh, mas isso é uma ameaça que o Estado faz em relação à liberdade do cidadão. Qual cidadão nós estamos falando? Do criminoso? Do que pratica os mesmos crimes contra aquela comunidade e consegue fazer pelo terror. Eu vou repetir o termo. Pelo terror das suas ameaças, aquela comunidade não providenciar a respeito do que ele faz naquele ambiente, seja traficante, seja homicidas. Minha monografia, o curso superior de polícia em São Paulo, que é de 97, fez um estudo sobre criminosos repetitivos na cidade de Washington, nos Estados Unidos, que é a capital dos Estados Unidos, está certo? Que é o local dos Estados Unidos que tem mais crime per capita, ainda hoje, porque eu mantenho contato com esse pessoal desde 97, porque estive lá fazendo o meu trabalho monográfico. Senhores, é uma grande piada o que nós fazemos em termos de segurança. Nós somos hipócritas para nós mesmos, nós não temos confiança de que direito penal é uma coisa certa, que direitos humanos é uma coisa fundamental para qualquer cidadão. Nós estamos discutindo sobre desmilitarização ou sobre carreira única, tergiversando daquilo que é fundamental. Só para os senhores terem uma ideia, o Ministério da Justiça fechou a estatística de homicídios no Brasil de 2014. Nós passamos de 56 mil para 58.559. 58.559 homicídios no ano de 2014. Faz poucos dias que fechou isso. Se os senhores dividirem por 365 dias, os senhores vão chegar a uma média de 160 homicídios ocorridos no Brasil por dia. No entanto, eu vejo a Rede Globo e outros canais de comunicação dizendo que o que ocorreu em Paris, os 130 agora mortos pelo Estado Islâmico, etc. e tal, é a maior calamidade que houve desde a Segunda Guerra Mundial. A nossa calamidade é diária, mais do que o foi morto do Bataclan ou qualquer lugar em Paris. 160 mortes por dia. E não são dados estatísticos da Polícia Militar de São Paulo, são dados do Ministério da Justiça, do Brasil, terra nossa. Se os argumentos que nós tratamos sobre a perda de tempo para depois reconstruir a prova mostra por que a justiça criminal não é consequente. Dr. Roth falou um número mágico aqui, 0,8% desses 640 mil indivíduos que nós levamos na capital de São Paulo vão ser condenados, porque falha a metodologia para inculcar responsabilidade naquelas pessoas e assim por diante. Nós estamos na era paleozoica. O nosso método está errado. O nosso homem não é valorizado. É verdade. Os senhores sabem qual é o número de classificação do salário do policial militar soldado do Estado de São Paulo, que é o soldado que mais trabalha no país, é o soldado que é mais morto no país, é o soldado que tem uma associação, só para os senhores saberem aqui, de deficientes físicos, que tem mais de 4.000 pessoas, e que é sustentada por mais de 60 mil policiais que mensalmente pagam, porque o Estado não dá as condições.
Gente, nós não estamos falando de coisa simples, nós estamos falando de calamidade. Isso é pior do que qualquer tsunami, de qualquer terremoto que possa acontecer aqui nessa terra. Eu estou falando que 660 pessoas são mortas por dia e o policial ganha o 25º salário do país. O estado mais rico da federação paga o 25º salário do país. Sabe qual é o salário? Que esse ano de 2014, que deveria ser reajustado nos 7%, 8% que enganaram a gente de novo, aí, dizendo que foi a inflação do ano de 2014, chegou em outubro, o governador disse que não podia dar. Aquilo que devia ser dado, no máximo, em janeiro, fevereiro, março de 2015. Em outubro, ele falou que não pode dar, não é possível dar. Portanto, nós não estamos falando somente de um tsunami puro e simples, nós estamos falando de um terremoto que atinge o nosso país inteiro. Aquelas coisas que nós vemos lá no Congresso Nacional e, ao mesmo tempo, o reconhecimento que se dá à Polícia Federal pelas investigações que estão sendo promovidas pela Lava Jato e outras. Gente, o pessoal nosso da Polícia Civil, os investigadores, teriam que estar debruçados em cima disso. Quando nós perdemos lá na ponta da linha a possibilidade de coletar os mínimos dados necessários de local de crime, nós estamos indo contra toda a teoria que até hoje se desenvolveu a respeito de segurança pública. Porque nos afastamos do fato real. Não só pela questão estatística, mas pela situação que nós estamos enfrentando lá na ponta da linha. Portanto, eu acredito piamente no ciclo completo como resgate da Polícia Civil, para que ela se debruce nas coisas que o Estado faz em relação à sociedade e que a Polícia Federal está fazendo a maior vantagem a respeito disso. A Polícia Civil deveria ter um grupo de investigação tratando essas coisas que são muito mais complexas